Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Sombras de um Crime. Durante 1939, o detetive Philip Marlowe é contratado pela senhora Cavendish para achar o seu marido, o Nico Peterson. Porém, conforme a investigação se desenvolve, Marlowe percebe que a conspiração é muito maior do que apenas um desaparecimento. Apesar do filme ser de 2023, o personagem do Marlowe já é uma figura constante dentro da literatura e do cinema, tanto é que esse é o 11º filme do detetive. O detetive foi criado por Raymond Chandler e ele é um típico detetive noir que basicamente se envolve com as suas clientes, tem problemas com bebidas, tem uma moral de certa forma questionável e investiga casos que começam pequenos e que acabam envolvendo muito mais pessoas. Apesar disso, curiosamente, o filme não é baseado em nenhum romance do Raymond Chandler e sim baseado em um livro chamado The Black Eye Blonde, que foi escrito por Benjamin Black. O filme é descrito como um neo-noir e ele basicamente tem todas as características desse tipo de filme. Então ele começa com uma investigação bem simples que acaba ficando cada vez maior e envolvendo cada vez mais pessoas e pessoas que eram importantes. Ele é um filme com muita capacidade, porque, bom, filmes desse gênero, no geral, são muito interessantes e, de fato, podem ir para qualquer lugar, pode ser uma pegada mais Agatha Christie, uma pegada um pouco mais séria, mais sombria. Então as minhas expectativas para esse filme estavam bem altas, ainda mais quando eu descobri que o Liam Neeson era o protagonista e eu gosto bastante do ator, então eu fiquei bem interessada e tava achando que ia ser um filme assim, que eu ia amar do começo até o fim. Porém, não foi bem isso que aconteceu. O roteiro do filme é um pouco bagunçado, onde são expostas diversas perguntas ao longo dele e poucas respostas, ou melhor, poucas respostas explicadas de uma maneira clara e compreensível para os espectadores. Então teve diversos momentos ao longo do filme que eu precisei voltar ali um pouco para ver, porque eu achei que eu tinha perdido alguma informação crucial, mas na verdade eles nunca nem explicaram o que era aquela informação. Além disso, apesar do filme ter menos de 2 horas de duração, ele é extremamente lento e chega até a ser entediante em diversos momentos. Eu me distraí várias vezes ao longo do filme, eu realmente, não tava me sentindo parte da investigação e eu acho que esse é um dos grandes problemas, a gente não investiga junto com o Marlowe. Talvez por ele não ter um parceiro, uma coisa meio Sherlock Holmes e Watson, assim, é uma coisa que você não se sente tão parte da investigação e pensando junto com ele. São poucas as cenas em que o Marlowe tá sozinho e a gente nunca vê ele bem elaborando alguma ideia da investigação. Então meio que a gente só fica ali sentado, observando ele pra lá e pra cá, tentando descobrir esse mistério, que ao mesmo tempo também parece sem pé nem cabeça. A grande reviravolta do filme também é extremamente genérica, assim como o resto da história, e meio que essa história em si parece seguir um padrão extremamente clichê e genérico que já foi feito diversas outras vezes. O filme também traz outras questões pra dentro ali do filme, como as drogas, os grupos de elite que dominavam a cidade, a própria indústria cinematográfica, mas todos esses elementos são colocados de uma maneira tão forçada dentro da história que parece que eles estavam com uma lista de check-in, assim, meio que só indo marcando o que faltava ali para completar esse filme no ar. A questão de Hollywood em si é uma coisa que me deixou muito insatisfeita dentro do filme, porque parecia ser interessante, de certa forma ela é importante para a história, porém ela não é mostrada de uma forma tão relevante visualmente. A direção do filme tem seus momentos interessantes, principalmente mais pro final ali dele, mas ainda assim ela não surpreende, não traz nada novo e é meio que só o básico do básico. Mas talvez o maior problema dentro do filme seja a falta de carisma, não só dos próprios atores, mas também da história em si. A investigação e o próprio pedido da senhora Cavendish são pouco envolventes e não conseguem realmente prender a atenção do espectador. É uma coisa que ela traz ali o problema, mas alguma coisa acontece que você não tá interessado no que tá acontecendo. O próprio envolvimento que a gente tem dos atores dentro da trama eu também senti que foi meio fraco. Meio que, não sei, parece que todos eles estavam fazendo aquilo no automático. O próprio Liam Neeson em si eu acho que não traz uma performance tão satisfatória assim, então com a performance dele a gente não consegue sentir aquela obsessão que um detetive noir tem com seu caso, meio que quebrando a cabeça tentando solucionar, assim, você não sente isso com a performance dele. E outro problema também que eu sinto é que eles tentam forçar um romance entre ele e a senhora Cavendish e os dois atores simplesmente não bateram juntos aqui nesse filme, eles não têm química alguma, e tanto que tem um momento ali que parecia rolar um romance e eu fiquei confusa, porque pra mim não tava dando esses sinais de que isso ia acontecer. Parte disso, claro, vem dos atores não terem química entre si, já que a gente não consegue sentir a atração que eles têm um pelo outro, mas também eu acho que a performance da Jessica Lange, que faz a senhora Cavendish,
é meio esquisita, parece que ela não tá atuando e sim meio que fantasiada de um personagem, tipo como se ela estivesse indo pra uma festa de Halloween, assim. O Liam Neeson, de certa forma, traz uma performance ok, porque as características do personagem dele são características que o ator já tá bem acostumado e que ele já interpretou várias vezes, então ele não se arrisca em nenhum momento, ele meio que faz ali o que ele já tá acostumado. Porém, o Marlowe eu senti que foi um personagem extremamente mal construído, ele não tem um tom que é condizente nem com os detetives noirs, nem com o próprio tom que o filme quer seguir, já que, apesar de ser um filme que conta sobre assassinato, morte, investigação, ele não tem esse tom de sombras de um crime, ele tem um tom um pouco mais leve. E apesar dele parecer cansado, que de certa forma até é uma característica desses detetives, ele não apresenta uma moralidade ambígua, ou pelo menos isso não é apresentado de uma forma clara. O maior destaque do filme realmente fica com a direção de arte e com toda a ambientação em torno dele, que consegue com facilidade transportar o espectador para Los Angeles no final da década de 30. Os figurinos, carros e objetos e cenários são realmente maravilhosos aqui dentro do filme. Eu acho que eles conseguem com perfeição ali compor o cenário e realmente levar a gente para essa década, meio que esperando o que vai acontecer, e realmente eles conseguem tocar melhor nas questões que o filme quer abordar do que o próprio roteiro. É curioso que o filme se passa em Los Angeles, mas ele não foi gravado em Los Angeles, ele foi gravado na Catalunha, que é um país que geralmente era usado para gravar filmes que se passavam em Los Angeles justamente pela similaridade que ele tem com a Califórnia. No geral, saí do filme extremamente decepcionada. Eu sou uma das pessoas mais a favor de filmes com curta duração, então quando eu vi que esse filme tinha 1h40, eu fiquei extremamente animada em assistir, achei que ia ser um filme muito bom, mas no final das contas foi um filme que eu demorei horas pra conseguir terminar, porque ele simplesmente não conseguiu se conectar comigo, eu não consegui ficar presa na história, eu achei entediante, teve diversas cenas que não levaram a lugar nenhum, a própria história ficou meio confusa, no final, hoje tem até alguns pontos que eu não sei direito o que é que aconteceu, então foi um filme que me decepcionou profundamente. Inclusive eu tô numa leva de filmes assim que me decepcionam, eu tô esperando muito passar esse período e assistir um filme que eu verdadeiramente gosto, mas esse não foi o caso, me decepcionou um pouco, mas tudo bem, eu tô ansiosa pro que vem por aí em 2023. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha do filme Sombras de um Crime e quais são suas expectativas para os próximos filmes de 2023. Então foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo.